Olá, nono ano, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nossa terceira aula. Esse sou eu, meu nome é João Carlos, vocês já estão me conhecendo já. Nossa terceira aula. Se por acaso tiver algum aluno novo, seja bem-vindo. E estamos trabalhando por enquanto online, mas daqui a um tempo esperamos poder nos encontrar, né, para compartilhar nossas experiências e tanto eu como vocês estarmos aprendendo juntos, tá? Só um comentário das últimas aulas. Eu fiquei bem satisfeito, né, não só com o desempenho de vocês, principalmente na última aula, aqueles que responderam tiveram um aproveitamento muito bom, acima de 90%, e, e quero incentivar vocês a estarem cada vez mais respondendo, né? Da primeira formulário responderam mais de 20 alunos, mais de 30, se não me engano. São mais de 30 que responderam o primeiro formulário e o último ficou na faixa de 20 alunos que responderam o último. Já não podem ser mais respondidos, que já fechou o prazo, mas a partir desse terceiro eu espero que vocês, aqueles que já estão fazendo, continuem, e você, por acaso, não fez nenhum, já comece a fazer, até porque esses formulários são importantes também na nossa avaliação. Ok, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos entrar na aula de hoje, que é infecção sexualmente transmissível, tá, gente? A gente vem falando sobre saúde, né, do corpo, falamos dos micro-organismos que causam doença no nosso corpo, né? Alguns deles a gente vai voltar a falar nessa aula. E falamos, né, da questão da higiene, falamos da questão do saneamento básico, falamos da alimentação saudável, da prática dos exercícios, né? E vocês até falaram, teve gente que falou no último formulário que faz exercício, que está parado, que fazia, né? É importante tentar manter alguma atividade física, manter uma alimentação equilibrada. E hoje vamos estar falando sobre infecção sexualmente transmissível, tá bom, gente? As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos, né? Como protozoários e fungos. São transmitidas principalmente por meio de contato sexual sem uso da camisinha, né? O preservativo masculino ou feminino. A transmissão de uma ST pode acontecer também da mãe, passa para a criança durante a gestação, no parto ou amamentação. Também pode ocorrer por compartilhamento de seringas ou alicates de unha contaminados, seringas de tatuagens contaminados e transfusão de sangue contaminado, tá? Esse ponto que eu falei de contaminação, né, de seringas, a incidência nos dias de hoje é bem pouca, gente, porque já se bate muito na questão das seringas descartáveis, né? E no nosso dia a dia é o cuidado principalmente com as meninas, né? As mulheres que usam alicate de unha para fazer unha, tal, que vão na manicure, que precisa ter essa atenção, né? Para ter uma higiene na alicate, evitar de ficar prestando alicate de unha, tá? Que tenha essa possibilidade de contaminação. A terminologia antigamente era chamada de DST, doença sexualmente transmissível. Mudou para IST, tá bom, gente? A gente vai ver uma imagem mais para frente que vai explicar isso. E os tipos são AIDS, sífilis, clamídia, HPV, hepatite B e outros tipos, tá, gente? E só para abrir um parênteses no clamídia, a clamídia é pouco conhecida, pouco falado. Ela é causada por bactéria, que, dá, que normalmente dá ardência quando urina, né? Já dá uma secreção também, sai uma secreção. E
mas ela é tratável, tem cura, você vai tomar antibiótico, só que é um desconforto muito grande, né? Assim como a gente vai ver sobre as outras infecções. Por que houve essa mudança da nomenclatura, né? Mudou a nomenclatura porque doença sexualmente transmissível, doença se refere a com sintomas e sinais visíveis no corpo, né? Mas nem sempre a AIDS ou a sífilis e outras infecções elas vão estar com sintomas presentes, né? Aí na bolinha amarela ficou pequeno, mas dá para ler. As infecções podem ter períodos assintomáticos. Isso quer dizer o que é assintomático? Períodos que não apresentam sintoma nenhum, né? Por exemplo, a própria AIDS, a pessoa pode levar anos para manifestar a doença propriamente dita, né? Então, a infecção é a pessoa tá com o vírus, tá com a bactéria, mas ela não apresenta sintoma nenhum. Então, por isso que não mudou essa nomenclatura. DST, que era doença, passou para IST, né? Porque esse termo IST, infecção, a pessoa pode apresentar o sintoma ou não. Então, esse achou melhor fazer essa mudança. Gente, já vimos, né, como é que é feita a transmissão, então já vamos falar do tratamento, tá? Assim que a pessoa tem desconfiança e confirma no posto de saúde ou na clínica da família, por exemplo, ela faz o teste rápido e confirma a questão da AIDS, da sífilis, até botei a imagem aí, né, a AIDS, a pessoa confirmando ter o vírus, a pessoa vai começar a tomar um coquetel de medicamentos, tá? Um coquetel de medicamentos para poder se manter, né? Poder a imunidade dela ter uma resposta ainda, né? A pessoa ter ainda uma qualidade de vida, né? Para poder conseguir ter um tempo maior de vida. E a sífilis, ela é combatida com antibiótico, é uma penicilina, e dependendo da quantidade de infecção, né, da quantidade de bactérias que tem, as doses vai variar. Às vezes vai ser só uma dose, né, na primeira fase, por exemplo, ou dependendo da fase que esteja, vai ser necessário mais doses, tá? Normalmente é uma injeção que é aplicada. Bezetacil, né? Quem aqui já não ouviu falar de bezetacil? Bezetacil é um antibiótico, uma penicilina. Voltando pro HIV, a pessoa com AIDS, ela com HIV, né? No caso, a gente vai ver que tem diferença, a pessoa está com HIV e a AIDS propriamente dita, a pessoa consegue ter uma vida relativamente normal, tá? Não quer dizer que ela vai ser um paraíso, né? Ela vai ter efeitos colaterais dos medicamentos, vai ter que ter alguns cuidados ainda, mas ela vai com esses medicamentos, praticamente o vírus ele fica, em muitos casos o vírus chega até a ficar inativo, mas isso não quer dizer que tenha sido curado, tá? A cura do vírus hoje, para ser taxado 100%, a medicina, a ciência ainda não crava para o vírus da AIDS. Já no caso da sífilis, a gente consegue eliminar com esse antibiótico, tá? Quanto mais cedo, principalmente nessas duas doenças, quanto mais cedo se identificar, o tratamento ele é mais eficaz, né? No caso da sífilis, tem se descobrindo no começo, é logo curado, ela consegue logo conter a cura e só faz exames de rotina no espaço de um ano. Se for uma sífilis avançada, tem um tratamento maior e o período de tempo de acompanhamento também é maior também. Todos os tratamentos são específicos, né? Da AIDS é específico, da sífilis,
específico, da herpes, hepatite são específicos, mas todos eles, na sua maioria, são disponibilizados pelo SUS. Ou seja, você indo na clínica da família, no posto de saúde, você consegue ter esses medicamentos, você consegue ter esse tratamento. Pessoal, a prevenção já é bem divulgada, bem conhecida, e a gente só vai repassar rapidamente. É o uso da camisinha masculina e feminina, que também tem distribuição gratuita nos postos de saúde. Utilização de seringas descartáveis, tá? Toda vez que for fazer exames, tomar vacina, sempre estar atento. E se as seringas são descartáveis, né? Normalmente a pessoa que está aplicando, a técnica de enfermagem, sempre descartam a seringa na sua frente. Evitar compartilhar alicates de unha, tá? É que nem escova de dente, gente. Tem que ser de uso pessoal, alicate de unha. E no caso de manicures, todos os equipamentos que usam, principalmente alicates, eles precisam ser esterilizados. Tem que ter um aparelho de tipo, como se fosse uma estufa, e que vai esterilizar os equipamentos, inclusive os alicates, tá? As gestantes precisam fazer o teste rápido, principalmente no começo dessa gestação, para poder identificar a questão do HIV, da sífilis e outras doenças, para poder tratar no começo, para não afetar, para que o feto não fique com a doença, né? Existe casos de pessoas que identificam HIV na gravidez e com acompanhamento, com tratamento, a criança ela não pega a doença, tá? Mas é necessário se descobrir o quanto antes. Vacinas, temos vacinas para hepatite B e HPV, tá? HPV, muitos de vocês já devem ter tomado uma dose de HPV, tá? Uma das doses, ou todas as doses já. E hepatite B também tem no calendário de vacinas, tá? Inclusive quando é adulto também precisa conhece alguém que possa estar com dúvidas sobre isso, procurar a unidade de saúde, tá? Fazer o teste rápido. Hoje em dia até tem testes rápidos na farmácia, mas aí você precisa comprar. No posto de saúde você faz isso de graça. Pessoal, informações sobre a AIDS, tá? Que ultimamente tem crescido bastante o número desses casos. Primeiramente, a gente vai destacar a diferença da pessoa que é portadora do vírus HIV, que a gente chama que a pessoa é soropositiva, e a AIDS propriamente dita. A pessoa que é portadora, que é soropositiva, tem um vírus, pode contaminar outras pessoas, mas ela não manifestou a doença, tá? Ou a síndrome, né? Síndrome propriamente dita. Esse termo AIDS, né? Que é chamado de síndrome pela medicina, os médicos usam mais o termo de síndrome, é uma palavra inglesa, tá? Vem do inglês e em português significa SIDA, síndrome imunodeficiente adquirida. Síndrome de imunidade deficiente adquirida, a SIDA, SIDA. Então, a pessoa com a SIDA ou a AIDS é a própria doença que se manifestou. As células de defesas já estão bastante comprometidas, começa a ter alguns sinais no corpo, na pele, né? Tem pessoas que desenvolvem febre, sintomas parecidos com gripe, febre, dor de garganta, né? E é lógico que nem toda dor de garganta e febre a gente vai achar que possa ser AIDS, mas um dos sintomas que desencadeia quando a doença está se manifestando é esses sintomas no corpo, de manchas na pele, de febre, dor na garganta, né? E é um dos indícios que a doença, a síndrome, está se manifestando
a imunidade está ficando baixa e abre portas para diversas doenças, como pneumonias, tuberculoses, outras doenças que são chamadas doenças oportunistas, né? Que a imunidade baixou no corpo, no organismo, então dá oportunidade para essas doenças se manifestarem, tá? A AIDS, né, assim como outras ISTs, não é contaminado pelo ar, pelo contato com pessoas, esse contato direto, igual o gripe ou a própria Covid, né, nem aperto de mão, nem uso, compartilhamento de prato e copo, nem abraço, beijo, tá, gente? Beijo tem um asterisco porque tem algumas doenças que se manifestam na boca, como a sífilis e a herpes, né, herpes labial, né, que no momento que está uma ferida aberta, pode ser passado tanto a sífilis como a herpes. Então, a beijo tem esse asterisco, né? O beijo, no caso que não passa, o beijo no rosto, né? Esse tipo de beijo. De acordo com o boletim epidemiológico de 2020, né, foi ano passado, 920 mil pessoas vivem com HIV no nosso país. O Ministério de Saúde revela que a maior concentração dos casos está entre os jovens de 25 a 39 anos. Nesse relatório, né, apontou alguma diminuição nos últimos anos, de 21 casos por 100 mil em 2012, caiu para 17,8 por 100 mil em 2019. Mas houve um aumento de 21% no índice de gestantes e entre jovens de 20 a 24 anos, né, que aumentou cerca de 27%. Apesar, né, dos jovens, a faixa etária mais jovem, ter informações sobre como evitar o contágio, pode ser perdido o medo da doença, enquanto a geração mais velha, né, eu até me incluo nisso, sou essa geração mais velha, se lembra bem da doença da sua forma mais grave, né, e quando não tinha o coquetel, quando era intratável. Né, que ele está dizendo que a geração mais atual, né, principalmente do 2000 para cá, ela não viu praticamente a fase grave, né, como que a AIDS atuava nas pessoas, né, muitas vezes pessoas quando manifestavam tinham pouco tempo de vida, né, ficavam muito magras e morriam pouco tempo. E esse coquetel, quando surgiu, ele deu uma sobrevida muito grande às pessoas com AIDS. E as jovens, as pessoas mais novas, não teve esse contato e acabou perdendo o medo da doença, né? Ou achando que o coquetel vai resolver. Só que precisa ter essa consciência de que ter uma doença, uma infecção dessa, uma AIDS, uma sífilis, né? Tem outras doenças que não tem cura, como a herpes, a própria hepatite, você vai ter que ficar cuidando a vida toda. Então, esse tipo de atitude de não se proteger, de não se cuidar, de não ter o cuidado com essas infecções, é que está elevando muito o número desses casos, né? E independente de classe social, a pessoa pode ser pobre, de classe média, pessoa bem rica, esses casos estão afetando todas as classes sociais, né? E não é por falta de informação, não é por falta de acesso a preservativo, acesso aos postos de saúde. Então, é uma questão desse aumento acontecendo por muitos dos casos ser uma negligência, né, dos próprios jovens. A gente inclui também aquela faixa de adolescente, né, de 14, 15, 17 anos. E aqui no estudo, nesse relatório, apontou já o crescimento dos jovens de 20 a 24 anos. Então é necessário ter essa consciência e ter esse cuidado também, viu, pessoal? Eu botei a definição de síndrome, conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos, diferentes e sem causa específica. Tá? Essa é uma definição da medicina, tá? Uma definição médica.
E existe outra definição no dicionário, mas eu quis colocar essa, que no meio médico é usado mais o termo síndrome, para se referir a AIDS. Então, já indo para a conclusão, gente, preciso refletir, né, sobre esse tema. É um tema bem relevante de se conhecer e debater, né, porque também é um tema de saúde pública, né, e muitas vezes afeta a saúde pública de ter muitos casos, né, ainda tem muitas pessoas morrendo por AIDS, né, quando se poderia, em muitos casos, se evitar. A abordagem desse tema é importante para o cuidado da nossa saúde e das pessoas à nossa volta. Não olhe para as aparências, pois a pessoa pode estar infectada e está assintomática, não tem sintoma nenhum, né? Tenha cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa está bonita, bem vestida, né? Às vezes está forte, mas ela pode estar com o vírus e a bactéria dessas doenças. Não discrimine uma pessoa que você saiba que é portadora de AIDS, que tenha sífilis, né? Procure ajudar essa pessoa, né? Procure orientar no que for possível, naquilo que você puder. Compartilhe essas informações com amigos e familiares. E procure conversar com seus pais, né? Os seus pais são pessoas muito importantes, né, nesse processo, onde vocês podem... São pessoas que, normalmente são pessoas que você tem essa confiança para estar conversando, compartilhando dúvidas, tá? E não é bom ficar guardando dúvidas, ficar com medos, né? É importante a gente estar passando isso para os nossos pais, estar conversando. São pessoas mais experientes, que têm uma maior vivência. Muitas das vezes já acompanhou esses casos, né? Já viu esses casos no tempo desde mais jovem, né? De repente já viram esses casos nos outros anos que passou. Então é importante você estar também conversando com eles sobre isso. Bom, aqui, gente, as referências que eu peguei dos sites, né? Vocês podem ver com mais calma, né? Podem ler com mais calma esses sites. E eu quero recomendar que vocês assistam esses 2 vídeos, né, do Drauzio Varela. Uma sobre AIDS, que ele fala desse aumento, desse crescimento de casos da doença, e sobre outras infecções, né? IST, também com o Drauzio Varela, tá? Também com esse médico. Ele tem uma linguagem simples, ele explica bem. É importante você assistir até antes de ir responder o formulário, tá bom, gente? Ele vai te ajudar bastante a responder e vai aumentar bastante o conhecimento de vocês, tá bom? Gratidão, gente, vocês que estão até aqui. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida de vocês, continue nos abençoando, continue nos guardando nesse tempo de pandemia, tá? Continue se cuidando para não pegar a Covid. E lá no formulário eu deixei 2 perguntas opcionais no final, vocês botarem dúvidas sobre os vídeos e sobre a aula, e outra pergunta é para vocês fazerem elogios e sugestões. Eu leio todas e eu procuro colocar em prática nos outros vídeos, tá bom, pessoal? Um forte abraço e fique com Deus.